O Senhor nosso Deus, a quem servimos, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, tem nos incomodado esses dias a respeito da sua própria igreja, do seu próprio povo. Porque é sabido, é conhecido dos amados irmãos que acompanham o nosso trabalho, o nosso ministério, a forma como o Senhor nos usa para pregar veementemente com as revelações poderosas do Espírito Santo há 6 anos contra as heresias, contra os falsos profetas, contra a exploração financeira que eles têm praticado contra o povo, essa distribuição de envelopes, essa ameaça de dízimos por obrigação, e que não dá o dízimo irá para o inferno, o devorador irá destruir suas vidas, enfim. Então, mas nós temos pregado veementemente contra isso, e os irmãos que acompanham o nosso canal no YouTube, pela misericórdia de Deus, para a glória de Deus, tem mais de 430 mensagens, eu acho que já quase 440, eu já estou com 11 vídeos prontos para enviar. Vamos enviar um hoje, outro amanhã, a gente vai enviar um dia, um a cada dia. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós temos pregado muito, muito mesmo, contra as heresias e os falsos profetas. Todavia, amados, Deus esses dias ele quis falar com a sua própria igreja, com a sua igreja em relação ao conhecimento de Deus. O que Deus falou para mim esses dias, amado, foi algo muito sério. Deus falou para mim esses dias que infelizmente, tem muitas pessoas que estão na igreja verdadeira, que estão pregando o evangelho verdadeiro, que estão protestando, que estão levando a Bíblia, que reconhecem, que sabem reconhecer as heresias, falsas doutrinas. O Senhor Deus falou para mim de pessoas que estão dentro da igreja verdadeira, que evangelizam, que defendem o evangelho, que falam de reforma, como nós temos falado de reforma já há 6 anos. Mas Deus tem falado, amados, que muitas dessas pessoas não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus. São pessoas que se tornaram apenas adeptos da igreja protestante, que protesta contra as heresias e os falsos profetas, mas são pessoas que não se converteram a Cristo, que não conhecem Jesus de verdade. Vieram apenas porque não toleram os falsos profetas, vieram apenas porque rejeitam os falsos profetas, vieram apenas porque têm ódio dos falsos profetas, cansaram de ser exploradas, veem as explorações, mas são pessoas, muitas delas, que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo. E isso, queridos, Jesus ele pôs à prova os seus discípulos que seguiam a ele. Jesus, ele caminhou 3 anos no seu ministério aqui na terra. Ele começou o ministério com 30 anos, terminou o ministério, segundo a teologia comum, com 33 anos, ou 33 anos e meio. E o Senhor Jesus, nesse período de 3 anos, logo no princípio do seu ministério, ele escolheu 12 homens. 12 homens que andaram com ele, a quem Jesus chamou de amigos, a quem Jesus chamou de apóstolos, a quem Jesus chamou de discípulos. Mas esses homens, irmãos, eles tinham uma obra especial para fazer. Qual, pastor? Esses homens tinham, meu irmão, a obra de dar, o encargo de dar continuidade à mensagem que o Senhor Jesus principiou. Jesus estava treinando aqueles homens para pregar a mensagem da cruz,
para pregar a mensagem do arrependimento. Jesus estava treinando aqueles homens para pregar a mensagem do arrebatamento, do corpo glorificado, da ressurreição dos mortos, do mundo vindouro, do juízo vindouro, da salvação eterna e da condenação eterna. E chega um momento na caminhada que Jesus, reunido com seus discípulos lá em Cesareia de Filipe, lá em Mateus capítulo 16, no verso 13, e Jesus chega próximo aos seus discípulos e interroga-os, fazendo-lhes uma pergunta, dizendo: quem os homens estão dizendo que eu sou? Jesus pergunta primeiro aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? As pessoas já me ouviram pregar, as pessoas já me viram operar milagres em nome de meu Pai, as pessoas já me ouviram a minha doutrina, e agora, quem eles estão dizendo que eu sou? Jesus pergunta aos seus apóstolos. E os apóstolos dizem, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, o profeta, e tem outros, Senhor, que dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. E aí Jesus, amados, eu digo isso conjecturando, porque o versículo não diz isso. Aí Jesus, conjecturando, repito, Jesus fala: tudo bem, eu já vi que as pessoas não entenderam nada sobre mim. Eu já vi que as pessoas não me conheceram, ouviram meus milagres, ouviram minha doutrina, ouviram minha pregação, me viram, me tocaram, mas eu estou vendo que eles não sabem quem eu sou. Porque eles estão dizendo que eu sou João Batista, eu não sou João Batista. Eles estão dizendo que eu sou Elias, eu não sou Elias. Eles estão dizendo que eu sou Jeremias ou um dos profetas, eu não sou Jeremias e nenhum dos profetas. Eu já vi que eles não entenderam. E então Jesus dirige agora aos seus apóstolos. E Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que andam comigo há 3 anos, vocês que eu estou treinando para pregar minha mensagem, vocês que eu estou preparando e capacitando para anunciar minha doutrina, vocês que eu estou preparando para pregar, sim, a minha ressurreição, a minha morte vicária, a minha morte redentora, a minha morte expiatória, vocês que eu estou treinando para pregar a ressurreição dos mortos, o corpo glorificado, a vinda do reino de Deus, vocês que eu estou preparando para continuar a minha obra, o meu trabalho, doutrinando a minha igreja, resgatando vidas em meu nome, vocês que dão continuidade ao meu ministério, à obra que eu iniciei, e vocês dizem que eu sou quem? Eu não sei, amado, se você que me ouve agora consegue perceber a preocupação de Jesus para com aqueles que ele estava preparando para continuar a sua obra, para pregar a sua obra, para pregar a sua entrega, para pregar a obra que o Pai lhe confiou a fazer. Eu não sei se você consegue perceber a preocupação de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou treinando esses homens, eu estou preparando esses homens vão dar continuidade ao meu trabalho, à minha obra, esses homens vão pregar ao meu respeito, esses homens vão anunciar a minha palavra, a minha doutrina, vão anunciar o meu nome. Mas, espera aí, deixa eu ver se eles estão me conhecendo. Deixa eu ver se eles me conhecem. Porque, querido, é exatamente isso que está acontecendo dentro da igreja hoje. E olha que eu não estou me referindo hoje à Universal, nem à Mundial, e nem às outras igrejas apóstatas e heréticas que estão aí, não. Eu estou me referindo hoje com esta palavra, amando do próprio Deus, à igreja do Senhor. É isso que está acontecendo com a igreja do Senhor hoje. Jesus lhe separou, Jesus lhe chamou, Jesus lhe capacitou, Jesus, meu irmão, ele lhe chamou, ele lhe colocou aí atrás desse púlpito para ser um pastor, para ser um bispo, para ser um presbítero, para ser um diácono, para ser um obreiro da casa do Senhor. O Senhor te capacitou, te colocou aí, o Senhor te chamou para ser uma ovelha, para estar aí assentado, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra e depois trabalhando para Ele lá na rua, evangelizando, convidando pessoas, fazendo a obra do Senhor. Sim, mas amado, Jesus tem uma pergunta a fazer a você hoje: você conhece a Ele? Porque, amado, eu vou lhe dizer uma coisa:
Uma igreja que conhece a Jesus, ela jamais vai fazer um show em nome dele. Uma igreja que conhece a Jesus jamais vai mercadejar os dons que Jesus deu para ganhar alma. Um crente que conhece Jesus, ele jamais vai para a porta de um show gospel, pagar um bilhete para entrar, para se rebolar lá dentro em nome de Jesus. Um crente que conhece Jesus jamais vai fazer isso. Eu lhe pergunto, amado, você conhece a Jesus? Um crente que conhece Jesus, amado, ele jamais vai perder tempo na pornografia. Um crente que conhece Jesus, meu irmão, ele jamais vai estar dominado, viciado, sim, meu irmão, por jogo de futebol, por time A, time B, time C, por luta de MMA, de UFC, por campeonato deste ou daquele. Um crente que conhece Jesus jamais vai ser dominado por essas coisas, meu irmão. E da igreja está cheio de gente dominada por isso. Eu quero dizer, minha irmã, se você conhecesse Jesus, você não andaria com esses shorts imorais, com essas roupas indecentes, lascivas, profanas, imundas. Se você conhecesse Jesus, você não andaria por aí exalando a sua sensualidade, minha irmã, atraindo o desejo dos homens. Você está na igreja, você levanta as mãos, você canta o louvor a Deus, você chora na hora do louvor, você ouve a palavra, você dá glória a Deus, você dá aleluias, você glorifica o Senhor na hora da pregação, você acredita naquela pregação, você crê naquela pregação verdadeira. Todavia, você não tem conhecido o Senhor. Você professa que conhece a Deus, mas as suas obras negam ao Senhor. Amado, uma igreja que conhece Jesus, ela jamais vai fazer um arraial em nome de Jesus. Uma igreja que conhece Jesus, ela jamais vai distribuir amuletos ungidos, rosa, fronha, martelo, medalha, pão, lenço. Uma igreja que conhece Jesus, ela jamais vai distribuir amuletos, idólatras, e crentes que conhecem Jesus jamais vão pegar esses amuletos. Uma igreja que conhece Jesus, ela jamais vai fazer uma campanha. Um crente que conhece Jesus jamais vai fazer uma campanha. Eu percebo, irmãos amados, que me parece que infelizmente muitas igrejas hoje não passam de uma mera denominação religiosa, distante do evangelho e nada mais. Se os cantores evangélicos do Brasil conhecessem a Jesus, eles jamais mercadejariam o dom que Deus deu a eles para louvar. Se os pregadores evangélicos dessa nação conhecessem a Jesus, pregadores itinerantes, eles jamais venderiam o dom que Deus lhe deu para pregar. Se as igrejas, os líderes de igreja conhecessem a Jesus de verdade, eles jamais chamariam esses homens que vendem, que mercadejam para cima dos seus altares para vender CDs, DVDs, livros, revistas. Eles jamais fariam isso. O que nós percebemos, irmãos, é que há uma ignorância espiritual. Eu não estou falando aqui, amados, de conhecer Jesus através de um curso teológico. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas desse mundo e se revelou a eles. Jesus disse um dia assim: bendito és tu, ó Deus Todo-Poderoso, que escondeu essas coisas aos sábios instruídos e as revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O que Jesus estava dizendo com isso? Que o conhecimento de Deus não vem através de cursos teológicos ou de cadeiras acadêmicas. Porque nós temos visto hoje, infelizmente, que quase todos os teólogos dessa nação não conhecem Jesus. Conhece a palavra, conhece a escatologia, conhece os livros das Escrituras, conhece os dados históricos, mas Jesus eles não conhecem. Se o conhecimento de Deus fosse dado através do intelecto do homem, então os doutores, juízes, advogados, promotores, homens de letra, seriam esses apenas que conheceriam a Jesus. Mas eu quero dizer, meu querido, que o conhecimento de Jesus vem através da revelação do Espírito Santo mediante a exposição simples e fiel das Escrituras Sagradas. Quando Jesus perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, os outros apóstolos ficaram lá tudo babacando lá de boca aberta sem saber o que dizer. Tinha lá o doutor Mateus, que era um homem de letra. Um homem estudado. Ele era funcionário público do governo romano. Ele era funcionário de um cargo muito alto e importante. Ele trabalhava na Cefaz, na Secretaria da Fazenda romana. Ele era um homem formado, um homem de letra.
Mas até ele ficou lá de boca aberta sem saber o que dizer. E o semi-analfabeto Pedro, um homem incauto, sem muita instrução, chega lá no meio dos outros, verso 16, e Simão Pedro responde Jesus e diz: Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí quando Pedro fala, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Jesus diz: Pedro, bem-aventurado és tu, porque agora, neste exato momento, tu recebeste uma revelação direta do trono do Pai pelo Espírito Santo, e tu nem percebeu isso, que foi o Pai que te deu esse entendimento. Não foi pelo teu intelecto, Pedro. Não foi pelo teu intelecto, porque tu é um semi-analfabeto. Se fosse pelo intelecto, Mateus teria falado, mas foi o Pai que te revelou, porque a revelação de conhecer o Pai, de conhecer o Filho, não é pelas letras, não é pelos muitos estudos acadêmicos, mas é pela revelação do Espírito Santo, mediante a exposição simples e fiel das Escrituras Sagradas. Quantos doutores formados que não conhecem Jesus e muitos sequer acreditam na existência de Deus, ao passo que eu conheço homens analfabetos, que não conhece um A, que não conhece um O, mas são homens que conhecem Jesus profundamente. Eu, pessoalmente, particularmente, conheço homens assim, que não sabem ler, que não sabem escrever, que mal sabem falar direito, mas são homens simples que conhecem Jesus profundamente. E conhecem Jesus por quê? Porque a revelação do conhecimento de Deus é dado por intermédio do Espírito Santo. Lembra o que Jesus falou? Jesus disse: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, só vai conhecer o Pai e o Filho aquele a quem Deus o revelar. Ninguém poderá conhecer o Senhor. Ninguém poderá conhecer a Deus se o Deus mesmo não se revelar para ele. O Senhor diz que para conhecê-lo não depende de quem quer, nem de quem busca, nem de quem corre atrás, mas de Deus querer se revelar para esse homem. Deus se revelou para Pedro, por isso Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tem muita gente aí, meu irmão, levantando bandeira de denominação. Tem muita gente aí, meu irmão, pregando o Evangelho. Tem muita gente aí falando de Jesus, tem muita gente levando Bíblia, tem muita gente aí abrindo igreja, mas eu quero lhe dizer, meus amados, que muitos desses não conhecem a Jesus, e Jesus estava falando sobre isso, amado. Jesus estava exatamente questionando sobre isso, porque há uma falta de conhecimento muito grande do Senhor hoje. Eu lhe digo, meu amado, esta noite eu falava com o Senhor em oração, e o Senhor, Ele mostrava que simbolicamente eu poderia dizer: Deus estava chorando, Deus estava triste. A gente sabe que Deus não chora, Deus nem Deus também não se entristece. Mas eu posso dizer para você, amado, que ontem à noite, quando eu falava com o Senhor falava para mim que agora a atenção a ser voltada não é propriamente para o mundo, para as pessoas que estão no mundo depravado. A atenção a ser voltada é para a igreja. Porque a vinda do Senhor está próxima e a igreja está despreparada. Boa parte da igreja se tornou mundana. Boa parte da igreja apostatou da fé. Boa parte da igreja se desviou da verdade. Estão voltando seguindo heresias. E outros que estão na verdade, aprendendo a verdade, ouvindo a verdade, estão ali mais secos, sem conhecer a Deus. Eu vi aqui o que Jesus falou para Pedro: Pedro, essa revelação foi dada pelo meu Pai. Como é que um homem recebe revelação de Deus, meu irmão, se não for orando? Jesus disse: Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, não foi pelo teu entendimento, pelo teu intelecto, pelo teu estudo, não, foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Como é que você recebe a revelação de Deus, meu amado, se não for buscando em oração? Deus convoca a igreja, irmão, você pare para perceber, você não conhece a Deus.
Nós conhecemos a Jesus, conhecemos tão pouco de Jesus, que não conhecemos tão pouco de Jesus. Mas o Senhor disse: Pedro, quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. Então eu lhe digo, querido, você precisa buscar a conhecer a Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ele diz no versículo 7, misericórdia quer e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Deus está buscando pessoas que se interessem em conhecê-lo. Deus não está interessado com seus dízimos, Deus não está interessado com suas ofertas, Deus não está interessado com seu dinheiro, com o que você pode dar, com o que você pode fazer. Deus quer lhe salvar e Ele diz: busque conhecê-lo e avançar nesse conhecimento, meu irmão. Porque a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O Senhor disse em Oséias capítulo 4, verso 1: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. O que prevalece é o perjurar, é o mentir, e não há conhecimento de Deus. Não há conhecimento. Você não conhece Jesus, amado, você precisa conhecer. Ele diz: Pedro, foi o meu Pai que te revelou, meu irmão. Você só vai ter esse conhecimento através da oração e do estudo das Escrituras, da leitura bíblica, e ir para os cultos da igreja verdadeira, da igreja de Cristo, e ouvir o verdadeiro evangelho, e receber no seu coração e aprender. Aí sim você conhecerá Jesus. Nós conhecemos sobre reforma, nós conhecemos um pouco sobre John Wycliffe, nós conhecemos um pouco sobre John Hus, sobre Martinho Lutero, nós sabemos um pouco sobre reforma, sobre os reformadores, sobre a igreja, sobre a história da igreja, sobre os pais da igreja, mas não conhecemos nada, quase nada de Cristo. Nós sabemos quantos livros a Bíblia tem, alguns sabem quantos capítulos a Bíblia tem, quantos versículos a Bíblia tem, sim, alguns conhecem os livros apócrifos, sim, a divisão, quantos livros no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas não conhecem nada sobre Cristo. Alguns conhecem os livros da Bíblia de cós salteado, Gênesis, Levítico, Número, sim, até Apocalipse, meu irmão, mas não conhecem nada do autor desse livro, que é o Senhor Jesus Cristo. E esse é o chamado de Deus. Deus conclama o seu povo, a sua igreja. Você que me ouve agora, meu irmão, busque conhecer a Deus. Eu lhe digo, meu irmão, se você buscar conhecer a Deus, você jamais vai se desesperar no meio da tribulação que você está passando. Se você buscar conhecer a Deus, você jamais vai perder a paz, porque a paz que excede todo entendimento estará sobre a sua vida. Se você conhecer a Deus, as ansiedades vão desaparecer e você vai saber que é um Deus que cuida de você. Se você conhecer a Deus, você vai deixar de duvidar dele, da palavra dele, você vai deixar de questionar os desígnios de Deus e os caminhos pelo qual Deus tem te levado a caminhar. Deus fala conosco essa tarde, igreja. Deus fala conosco essa tarde. Nós precisamos conhecer a Deus. Deus quer que você conheça a Ele. E esse conhecimento vem. Jesus disse: foi o Pai que te revelou, Pedro. E essa revelação é dada, meu irmão, àqueles que buscam. O Senhor Deus diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. As pessoas estão orando sem um coração, as pessoas estão falando com Deus sem um coração. Há orações egoístas, ventricistas, avarentas, prepotentes, orgulhosas, altivas, de ostentação, mas não há clamor. Senhor, peça a partir de hoje, mude toda a sua oração e peça a Deus: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, se revela para mim. Senhor, estou cansado dessa escuridão, dessa negridão dentro de mim, dessa sequidão. Senhor, eu quero te conhecer, se revela para mim, Senhor. Peça isso a Deus, meu amado. Peça isso a Deus. E você receberá os benefícios daqueles que conhecem o Senhor. Os benefícios são paz. Os benefícios são a presença de Deus, a comunhão do Espírito Santo. A vida eterna, a salvação, a glória eterna. A coroa de glória, o corpo glorificado, o galardão nos céus. Esses são os benefícios para aqueles que conhecem o Senhor e guardam a sua palavra. E além disso, o Senhor vai te dar a presença dele e vai andar contigo nesta terra. Você não vai temer nem tremer diante de nada. A presença dele estará com você. Todo o medo que você tem vai desaparecer. A presença dele estará com você. Mas para isso, igreja, o Senhor me manda avisar para vocês. Vocês precisam conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor, vocês vão deixar de ser mundanos, carnais, cobiçosos, invejosos. Vão deixar de cobiçar e ostentar as coisas desse mundo. Vocês ao conhecer a Deus, vocês vão se contentar com as coisas simples. Vocês vão se contentar. Porque no meio das tribulações vocês vão saber que há riquezas eternas, gloriosas e incalculáveis no céu guardada para você. Então, meu amado,
Busque conhecer o Senhor. Ele vai se revelar para você através das Escrituras, através da sua santa palavra. É assim que Deus vai se revelar para você. Busque conhecer a Jesus. Quem é Jesus? Isso era a pergunta dele. Quem é? Quem é Jesus? Quem é o Senhor? Porque a Escritura diz que eu só posso ter o Pai se eu tiver primeiro o Filho. Se eu não tiver o Filho, eu não terei o Pai. Porque Ele é o elo de ligação. Ele é a ponte no meio da estrada quebrada. Ele é o único caminho que leva o homem até Deus. Os judeus querem chegar a Deus diretamente, sem que seja por intermédio de Cristo. E precisamos conhecer a Cristo para que possamos chegar a Deus. Se você não conhecer a Cristo, você não conhecerá a Deus, chegará a Deus. E a palavra de Deus para nós hoje é essa: busque conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o conhecimento de Deus mais do que o ouro e do que a prata, porque é mais precioso do que todas as riquezas desse mundo, dessa terra. E eu lhe garanto que quando você conhecer a Deus, não tem como mais você viver sem a presença dEle. Eu lhe garanto que quando você conhecer a Deus, conhecer a Jesus, não tem como você não amá-lo e não perceber Ele. Quando você conhecer a Jesus de verdade, não terá como você não se tornar um servo, um escravo dEle, ou obediente a Ele, e viver para a glória dEle em cada momento de sua vida. Busque conhecê-lo, porque Ele oferece a sua presença e o conhecimento dEle para você. Se você buscá-lo, certamente você encontrará. Se você clamar a Ele com sinceridade, eu quero conhecê-lo, o Senhor se revelará para ti. Ele diz em sua palavra que tem falta de conhecimento, peça a Deus. Sim, amados, e Ele se revelará para nós. Para isso vai ser preciso duas coisas importantes: uma vida intensa e contínua de oração, e a leitura bíblica diária, o estudo das Escrituras, e a participação dos cultos na igreja verdadeira, para que você possa ouvir o verdadeiro Evangelho e conhecer verdadeiramente a Cristo. Só para você ter ideia, a igreja evangélica de hoje, alguns acham que conhecem a Deus, e acham que conhecem a Deus, estão aí caindo pelo chão, andando de quatro pés como um cachorro, dizendo que estão cheios do poder de Deus, acham que conhecem a Deus. Uma senhora aparece num vídeo dizendo que conhece a Deus e que Jesus se revelou para ela e pediu para ela uivar para ele. Ela começa a uivar como um cão, como um cachorro, como um lobo. Algumas pessoas acham que conhecem a Deus e vão para a igreja e acham que que conhece a Jesus e acham que Jesus é um homem bonzinho que está lá na igreja para entregar um monte de bênção para eles. Eu quero lhe dizer, amados, que essa geração, ela não conhece Jesus. E grande parte da igreja também ainda não conhece o noivo. Mas o noivo está perto, a vir nos buscar. E o noivo diz que nós temos que conhecê-lo. E ao conhecer o Senhor, logo nós veremos quão pecador nós somos. E o arrependimento virá, a conversão virá. E logo receberemos a salvação gratuita dada pelo Senhor. Que essa palavra entre no seu coração e traga mudança, traga vida, traga transformação para você. Em nome de Jesus.